não importa o que o Alexandre bloquear, catálogos de séries e filmes de outros países que não estão disponíveis no Netflix, no Amazon Prime, sei lá, o que tem de serviço de streaming no Brasil. E também você também garante segurança para a sua internet, que é o mais importante. Eu recomendo o Proton, é fácil, é só ligar e desligar, e é uma segurança que eu acho que é essencial. As pessoas que usam a internet sem o Proton VPN são pessoas que estão dormindo no Rio de Janeiro sem passar pelo menos uma fechadura na porta de casa. Vamos começar o programa falando... Não tinha como eu começar o programa de hoje tratando de outro assunto que não seja a prisão do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza você já viu essa notícia, mas eu trago ela aqui para que nós possamos comentar alguns detalhes que envolvem todo esse caso. Primeiro de tudo, é importante dizer, todo mundo deve estar neste momento, sim, indignado com a prisão. Absolutamente indignado. Nós não perdemos a capacidade, não podemos perder a capacidade de ficar indignados, não podemos nos tornar complacentes e falar, olha, só mais uma coisa. Não, o sentimento, se você perdeu a capacidade de se indignar, você já está desensibilizado pelo sistema. Então a indignação, a revolta, é o sentimento correto. Mas há um sentimento que eu acho que a essa altura do campeonato ninguém deveria ter, que é o choque. Ninguém mais poderia estar chocado com o fato de que Jair Bolsonaro foi preso. Pelo menos ninguém que me acompanha, ninguém que assiste ao Paulo Figueiredo Show e acompanha o Paulo Figueiredo. Porque você sabe que há muitos anos eu venho dizendo que a prisão do presidente Bolsonaro era inevitável caso ele continuasse no Brasil, e nós já temos tratado aqui a prisão do presidente como um acontecimento inexorável, ao ponto de que para o programa de terça-feira, que é o programa de hoje, que você está assistindo aqui ao vivo, eu na semana passada já tinha deixado a equipe avisada. Olha, na terça ou na quarta-feira deixem um espaço grande, porque a gente não vai ter outra pauta senão a prisão do presidente Bolsonaro. Então, a expectativa que o Paulo Figueiredo tinha era de que o presidente Bolsonaro fosse preso esta semana. A prisão acabou acontecendo um pouco antes do esperado. E o Alexandre sempre traz mesmo um componente extra, né, que aumenta a nossa indignação. Mas, no final das contas, não aconteceu nada de fato surpreendente. Eu digo isso porque não adianta fingir que ninguém avisou. É muito fácil agora dizer, não, nós sempre sabíamos. Não, não. Vejam, por exemplo, em 2022, dezembro de 2022, quando eu participava dos Pingos nos Is na Jovem Pan, você vai sentir muita saudade, talvez, o que eu disse à época. O vídeo, a internet tem memória. Bota aí pra gente, Bruno. O sistema de eleição nesse sistema que está aí é uma perda de tempo. E 3, claro, ora, a reputação dele vai ser assassinada com prisão e muito mais do que isso. Ele, seus familiares e os seus aliados. Só um pequeno, para a gente não ficar passando aqui do quanto que eu dizia. Eu falava, ora, é evidente que ele vai ser preso. É evidente que a imprensa vai assassinar a sua reputação. É evidente que seus familiares e seus aliados serão perseguidos. Vejam, esse vídeo é de antes até do bloqueio do meu passaporte e das minhas contas bancárias. Bolsonaro não estava inelegível. Bolsonaro não tinha sofrido nenhum inquérito. Ele estava são e salvo. Ele ainda era presidente da República. Meses depois, o Bolsonaro, aliás, um mês depois, mais ou menos, desse vídeo, algumas semanas depois, o presidente Bolsonaro viria aos Estados Unidos. Olha, nem o Trump tinha sido ainda perseguido criminalmente, e eu já dizia o que iria acontecer com o presidente Bolsonaro. É inegável. É a diferença de quem faz análise correta e de quem dá palpite. Veja, se as coisas acontecem. Então, quem estava acompanhando o programa não pode ter este sentimento. Eu conversava com algumas pessoas e as pessoas, oh, meu Deus,
você viu, o presidente Bolsonaro foi preso. Eu falei assim, puta, caramba, que absurdo, cara. Como é que a gente está vivendo nesse mundo? Mas você acredita que ele foi preso? Como eu não vou acreditar? Eu estou dizendo que isso vai acontecer há 3 anos. Tem 3 anos. E ao longo desses 3 anos, em que eu dava como certa a prisão do Bolsonaro, em determinado momento, muitas pessoas me criticavam. Tem gente que tentou me cancelar. Né? Infelizmente, é uma marca de boa parte da direita. Quando aparece alguém que diverge, fala alguma verdade inconveniente, ou alguma divergência, algumas pessoas preferem se agarrar à mentira do que crer na verdade dolorosa. Me lembra um pouco do imbecil coletivo, do Olavo de Carvalho, né? Parafraseando o Olavo, o imbecil coletivo não era o coletivo de indivíduos imbecis, né? Mas o coletivo de indivíduos comuns, ou mesmo acima da média, que escolhem voluntariamente se imbecilizar. E a aplicação do conceito é perfeita, aliás, porque todos os fatos e evidências acabavam na única conclusão lógica possível, de que o regime iria buscar a humilhação e prisão do presidente Bolsonaro a todo custo. E foi isso que aconteceu. Isso era... Não é porque eu sou um gênio, é porque isso era absolutamente inevitável. E qual o problema de nós não enxergarmos o inevitável? É que nós adotamos estratégias ruins. O presidente Bolsonaro passou todo esse tempo sendo aconselhado de que nada aconteceria com ele. Ora, há uma conversa do presidente Bolsonaro em dezembro de 2022 com José Múcio, atual, conversa privada entre eles à época, não sei se isso nunca saiu na imprensa, mas uma conversa privada entre eles, onde o Bolsonaro pergunta ao José Múcio, que então seria nomeado ministro da Defesa do Lula: eu vou ser preso? Aí o Múcio responde assim: prisãozinha leve, prisãozinha leve. Já era certo que o presidente Bolsonaro seria preso, segundo o ministro da Defesa do Lula, antes de que qualquer processo sequer tivesse sido aberto contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a coisa mais normal do mundo, em um regime de exceção, tirânico, é que os opositores sejam presos. O anormal é que não sejam presos. Eu falo isso, eu sou bisneto do general Euclides Figueiredo, que foi preso não uma, mas 2 vezes pelo governo Vargas. Em 32 e em 38. Em 37, final de 37 para 38. É porque isso é o normal. Agora, vejam, o ministro da Defesa fala para ele que ele vai ser preso. Ele sai dos Estados Unidos, do Brasil, em direção aos Estados Unidos, e você fala, bom, teve pelo menos essa visão. Se não tinha como impedir o golpe do Alexandre de Moraes, se chegou à conclusão de que nada poderia fazer em 2022, eu sempre disse a vocês que eu tenho uma visão diferente, que havia coisas que poderiam ser feitas, mas ele entendeu que não, e ele é que estava lá, não eu, veio para os Estados Unidos. A primeira briga que eu tive com o presidente Bolsonaro, o primeiro aborrecimento dele desligar o telefone na minha cara, foi por conta desta questão, onde eu disse a ele que ele seria preso caso ele retornasse ao Brasil, mas infelizmente ele escolheu o conselho do Valdemar, do deputado fulano, do senador Beltrano. E eu me pergunto, onde estão agora estes filhos de umas putas que disseram ao presidente Bolsonaro que nada ia acontecer com ele? Onde estão todos aqueles que disseram que a estratégia, que não podia irritar o Alexandre de Moraes, que a gente tinha que se unir a ele, que tinha que ser dócil, que podia fazer piada no depoimento? Onde estão todas essas pessoas? Onde estão todos aqueles que, aliás, deram o mesmo conselho a Eduardo Bolsonaro? Falaram para Eduardo Bolsonaro, e vamos falar aqui porque o general Heleno e Paulo Sérgio ambos foram presos agora, e a gente vai falar sobre isso. Onde estão as pessoas que disseram que se a gente fosse bonzinho com o Alexandre, se a gente não enfrentasse, se o Bolsonaro voltasse, os advogados que disseram não fale duro, não dê coletivas de imprensa? Onde estão? Qual foi a concessão
dada pelo sistema graças a essas pessoas. Exceto a docilidade, né? Ser dócil. O ato de ser uma vítima dócil. Qual foi a concessão que nós tivemos por não lutar? Então, entre a desonra e a prisão, escolhemos a desonra e tivemos a prisão. Esse é o momento de reflexão, de botar a mão na consciência e ver quantos, como diz o Churchill, quantos tiranos terão que ser apaziguados, até que a gente se entenda que não dá para negociar com o tigre com a cabeça na boca dele. A frase do Churchill quase ipsis literis. Ou com a frase do Ronald Reagan. Quantos tiranos terão que ser apaziguados até que nós digamos basta? Quantos? Quantos? Até quando? Qual é a concessão possível a ser feita agora? Agora vão dizer o quê? Não, presidente Bolsonaro, o senhor está preso há 27 anos numa cela dentro da Polícia Federal, mas se você falar alguma coisa, se você não agradar o sistema, se você não escolher o Tarcísio ou quem quer que seja como candidato, então aí o quê agora? Qual é a ameaça que vão continuar fazendo? Qual é a ameaça que será feita? Mesmo vale para as Forças Armadas. Vejam, botem aí a notícia por favor, a notícia do Helena e Paulo Sérgio presos. Eu vou ler aqui no celular. Não está no meu teleprompter, mas botem aí na tela. Nesse momento, enquanto assistimos o programa, Helena e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama